Antes da gente começar, isso aqui não é bem o conteúdo de hoje, mas eu queria dar uma passada nisso, porque eu vou usar esse recurso no meio do caminho, só para vocês entenderem o que é, que a gente não falou sobre isso antes. É uma classe random que ele gera um valor aleatório para R aqui, né? Então eu estou gerando aqui 10 valores aleatórios, né? E estou mandando imprimir na tela com o valor gerado dividido por 50.000, só para ter um valor dentro daquilo que a gente queria. Então, basta usar r.next e ele pega o próximo valor. Se a gente rodar isso aqui, aula 6, ó, ele gera um monte de valores aleatórios. Bom, só para começar, pode, aliás não apaga não, Gabriel, deixa no cantinho aí que a gente usa ele depois. E tem um valor bem alto, né? Ele dá uns valores bem grandes, por isso que eu dividi. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar de volta aquela classe que a gente criou na aula passada, o cadcli, né? Dessa vez vamos criar com outras propriedades um pouquinho diferentes para a gente usar no exemplo de hoje. Pode criar lá, Gabriel. Crie primeiro uma pasta dentro do nosso projeto, uma pasta DB, para a gente identificar aqui tudo que é de banco de dados, nós vamos colocar lá. Pode colocar DB maiúsculo. Isso. E dentro da pasta DB vamos criar nossa classe cadcli. Botão direito. Pode colocar o nome da classe cadcli, tudo maiúsculo. Adiciona. Pode apagar todos os usings e o namespace também, nós não vamos precisar. E pode, a último fecha bloco lá, está faltando, tem que apagar também. Ao contrário, tem que apagar lá embaixo. Isso, uma indentação aí. Assim, aí dentro cria as propriedades que vão ser os campos. A primeira vai ser um public int, vai ser o código do nosso cliente, então vamos chamar de codecli, C-O-D-C-L-I. E vamos usar o getSet daquele jeito que a gente usou na última aula também, para ficar mais rápido para a gente informar. Só coloca get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. Isso. Vamos criar também uma propriedade para o nome. Esse é um public string. Nome. GetSet. Isso. Copia esse getSet para a transferência, dá um Ctrl C nele e aí a gente cola ele depois, fica mais fácil. Isso, Ctrl C, a gente vai usar ele 2 vezes. Public int novamente e vamos criar um código de cidade. Codecity, pode colocar aí. Ctrl V, para a gente colar nosso getSet aí. Pronto, mais um public double agora, crédito. Vai pro... Vamos só arrumar essa orientação aqui, ficar mais bonitinho. Vamos colocar a classe aqui no cantinho aqui. Eu acho que se só fechar isso aqui já arruma. Isso, pronto.
Salve. Ctrl S. Pronto. Está criada a nossa classe, está lá dentro do DB. Se a gente tiver mais bancos de dados, depois a gente vai acrescentando, né? Tudo dentro do nossa pastinha DB. Vamos voltar para o programa agora e vamos trabalhar um pouquinho ali. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma função para alimentar uma lista com os códigos de clientes. Com os códigos não, com os cadastros de clientes, com os CAD-CLIs, né? Então a primeira coisa a se fazer para se alimentar uma lista é criar uma lista, né? Essa lista, a gente escreve list. Aliás, antes define que ela é estática. Static list. Vocês podem notar que a gente não está colocando isso dentro do método, né? Estamos colocando dentro da classe, porque a gente vai usar ela em vários métodos. Abre o sinal de menor que, e dentro disso aí, a gente coloca a classe da qual a gente está criando uma lista, que é a nossa CAD-CLI. Por que ela tem que ser estática mesmo? Nesse caso aí, ela deve ser estática porque o console application é estático. E aí, como a gente vai usar dentro de funções estáticas, de métodos estáticos, se não for estático, vai dar erro. Bom, depois de definir o que você está criando, assim como você cria qualquer objeto, você tem que dar um nome a ele, né? Então vamos chamar ele de tbcli. O nome da nossa lista vai ser tbcli. Escreve aí, tbcli. Isso, igual new. Isso, vai dar um enter aí que eu já falo. Abre e fecha parênteses. Então a gente já está definindo ela como uma lista nova vazia. Poderia ser qualquer nome, no caso. É só entrar. Sim, qualquer nome. Eu estou chamando de tbcli para dar uma ideia de tabela de clientes, né? Uma coisa para ficar fácil da gente visualizar para que serve. Ponto e vírgula no final, né? Não esquece. Dá um enter para dar uma linha separando ele dos métodos. Pronto. Só definimos a nossa lista lá e ela vai ficar guardadinha lá por enquanto. Agora vamos criar um método lá embaixo que vai preencher para a gente essa lista de uma forma sem eu ter que ficar digitando vários clientes, porque para se trabalhar com listas, né, eu não quero ter que ficar lá digitando toda vez um montão de clientes para a gente poder fazer os testes. Para a gente ganhar tempo, vamos usar um laço de repetição, um for, né, e vamos jogar um monte de valor lá dentro automaticamente. Então pode cria lá embaixo, depois do principal. Antes desse lista valores aleatórios aí, que esse listar valores a gente nem vai usar, é só mesmo para a gente pegar o exemplo do random ali. Fora. Aí, abre, dá 2 enter aí para separar duas linhas. Isso. E coloca aí um método estático, static void, preencher, vamos chamar só de preencher. Isso, abre e fecha parênteses, coloca o início e fim de bloco e dá um enter para a gente começar na linha de baixo. Vamos primeiro colocar um for, né? For int i, começando de 0, igual a 0, ponto e vírgula, e agora a gente escolhe que tamanho vai ser a nossa lista. Vamos colocar assim, por exemplo, uns 200 clientes, né? Então coloca aí menor que 200, ponto e vírgula e mais. Pronto. Coloca o início e fim de bloco. E a primeira coisa, para se adicionar um cliente à lista, é eu definir qual vai ser esse cliente. Para eu definir qual vai ser esse cliente, eu preciso primeiro criar uma variável do tipo cliente, né, e definir o que tem dentro dela. Ela pode ser local, porque eu vou depois salvá-la dentro da lista, né, não precisa ficar armazenada. Então, coloca aí CAD-CLI. Vamos chamar de C minúsculo mesmo, só para ficar fácil de escrever, já que ele é só local aí. Igual new. Já aparece ali, né, espaço. CAD-CLI já apareceu. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final. Pronto. Temos um novo cliente. Só falta informar os dados dele. Vai lá, C ponto. E de baixo.
CODE-CLI. Vamos informar o código primeiro. O código pode ser um número sequencial, né? Como o i vai de 0 a 200, se a gente colocar i mais 1, né? Ele já vai começar de 1 a 200. Então coloca ele recebendo i mais 1. Põe mais 1 mesmo, para ficar mais informativo. Isso. C ponto lá embaixo. Nome. O nome do cliente, para poder ficar diferente um nome do outro, vamos colocar cliente 001, 002, né? Então a gente pode colocar assim, igual, abre aspas, cliente, espaço, mais lá na frente, né? E vamos usar o código, né? c.codecli, ponto, toString, fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Só que vamos colocar um formato para ele ficar preenchido com zeros à esquerda, com 3 zeros. Vai dentro do sinal de parênteses, coloca entre aspas 000. Esse vai ser o formato do número. Isso. Linha de baixo, vamos para a próxima propriedade. C ponto. Código CID, o código da cidade. A princípio vamos colocar 1 para todas as cidades. Ponto e vírgula. C ponto crédito. E agora, para o crédito, eu queria usar um número aleatório. Vamos aproveitar isso que está feito aqui embaixo, ó, essa ideia do random R. Dá um Ctrl C aí, Gabriel. E vamos colocar ele aqui em cima do nosso método, Ctrl V. E aqui no crédito, você coloca esse conteúdo aqui, ó. Vamos copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl C também. E a gente joga esse valor para o crédito. Igual, Ctrl V, ponto e vírgula. Pronto, aí eu tenho crédito. Bom, desse jeito, dentro do for, eu criei um cliente. Mas o que eu fiz dele? Quando ele passar para o próximo item, para o próximo for, aquele C, ele se perdeu. É uma variável local, só existe dentro desse for aí. Fora do bloco, ele já não existe mais. Então, onde é que eu vou colocar ele para não perder? Eu tenho que adicionar na minha lista que eu criei lá em cima, não é isso? Então vamos lá na linha de baixo, coloca o nome da sua lista, que ficou tbcli, né? Ponto add, abre parênteses. Observa que dentro do parênteses ele já identificou que a sua lista é do tipo cadcli, então você tem que informar um item que seja do tipo cadcli. O C é um item cadcli, então adiciona o C aí, põe o C, ponto e vírgula no final. Pronto, então 200 vezes ele vai fazer esse procedimento, vai criar um C que a gente vai alimentar com valores aleatórios para jogar dentro do nosso tbcli. Agora vamos criar também um outro método só para imprimir isso na tela para a gente, para listar isso depois. Só que no método de listar eu não quero usar direto o tbcli, a variável estática. Depois vocês vão entender por quê. Eu vou utilizar um parâmetro que a gente vai passar dentro daqueles parênteses que a gente abre no método. A gente vai passar um parâmetro do tipo lista. Então, abre um novo método, Gabriel, fora do preencher, né? Pode ser lá em cima, ou embaixo, do jeito que você acha melhor. Antes do preencher lá em cima, acho que fica melhor. Isso, dá 2 enter aí. Static void. Imprimir, vamos colocar imprimir o nome. Apesar de que vai imprimir na tela, né? E aí, o parâmetro que a gente vai passar aí dentro, ele tem que ser do tipo list cadcli. Então, escreve list aí dentro, do mesmo jeito que a gente fez para criar a lista lá em cima, né? Abre o sinal de menor que e escreve cadcli dentro. Aí apareceu, fecha o sinal. Pronto, vamos colocar início e fim de bloco. Então, enter, isso. Bom, agora a gente vai voltar a utilizar o nome da lista. Ah, sim, faltou o nome. Volta lá na frente, lá. Bem lembrado. Dentro do parênteses, dá um
espaço e coloco o nome da lista. Vamos chamar só de lista mesmo. Pode ser tudo minúsculo para facilitar. Lista. Pronto. O nome da nossa variável é lista. Pode voltar para dentro do bloco. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar o console para limpar a tela. Console.clear. Isso, abre e fecha parênteses, ponto vírgula, fora. Pronto. Vamos escrever também um título, né, na tela do que a gente está fazendo. Console.writeLine. Parênteses, entre aspas, escreve lista de clientes. Pronto. Pode pôr 2 pontos se quiser, pode deixar assim mesmo. Faz ponto e vírgula no final. E vamos colocar um for. Existe, além do for que trabalha com variáveis, igual a gente estava fazendo, a gente pode também utilizar um outro comando que eu fiquei de falar no passado, né? E acabei não falando, né? A gente pode utilizar ele, é o for each. Vamos utilizar ele agora, em vez de usar o for normal, né? Ele é para cada, né? Para cada item de uma determinada coisa, né? Abre uma nova linha aí, Gabriel. Escreve for each. Não, tudo emendado. Certo, isso, abre parênteses. Aí dentro, a gente primeiro tem que determinar que tipo é a nossa variável. Né? Ou eu posso simplesmente escrever var. Né? Escreve var, porque o var ele identifica aquele tipo de classe, ou aquele tipo de variável que eu estou usando, e ele substitui para mim list, cadeclip. Ou se fosse outra coisa, ele substituiria também. Vou usar o var nesse caso para facilitar. Espaço. Vamos dar um nome ao nosso item, pode ser C também, igual a gente usou lá no preencher. Espaço. In, acredito que é in, se não estiver enganado. Espaço. Lista. Enter, pronto. Abre e fecha o bloco. E vamos entrar dentro do nosso for each. Bom, o que ele vai fazer? A mesma coisa que se eu tivesse colocado for int até lista.count. Então ele fazia a contagem, igual a gente, né, já tinha visto isso sobre count antes. Né? Então agora a gente vai utilizar direto a variável C, porque para cada vez que ele passar nesse for each, ele vai pegar o próximo item da lista e vai jogar dentro dessa variável C. Então a gente pode escrever agora direto, põe um console.writeLine com uma linha em branco, só para saltar uma linha para cada item. Ficar mais organizadinho na tela. Isso, ponto e vírgula no final. Dá um Ctrl C nessa linha aí para você colar ela lá embaixo, fica mais fácil do que escrever de novo. Ctrl C, vai para a linha de baixo, Ctrl V. Bom, escreve lá onde se escreve mesmo. Escreve nome, 2 pontos. Espaço, mais, lá na frente, fora do sinal, C ponto, nome. Eu não vou colocar o código, porque o nome já tem o código nele, né? Então, não vou nem listar, né? Só para ficar assim. Tá ótimo assim. Vamos para a próxima linha, Ctrl V de novo. Cidade, 2 pontos. Para fora, mais C ponto, código seed, código da cidade, ponto toString. Abre e fecha parênteses. Pronto, falta um fecha. Aí, abre uma nova linha de novo, vou só para a linha de baixo, Ctrl V, e coloca também o crédito.
string. E vamos colocar um formato também, já que ele é valor, né? Vamos colocar 0.00 de formato, ele sai com 2 casas decimais. Entre aspas, duplo. Pronto. Desse jeito ele deve listar para a gente na tela, né? O que a gente quer. Vamos testar isso aí que a gente fez. Primeira coisa agora, né? Vai lá em cima no nosso método principal. Void main. Pode clicar. Rola para cima. Apague esse listar valores aleatórios, porque a gente não vai mais precisar disso. E ao invés disso, a primeira coisa, quando ele entrar no nosso programa, vamos preencher a nossa lista, né? Então chama o método preencher. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final. Segunda coisa, vamos listar a nossa lista. Então, dá um enter. Imprimir. Abre parênteses. Observa que agora ele pede um parâmetro. Né? O parâmetro, nesse primeiro momento, vai ser o próprio tbcli. Passa o tbcli todo e vamos imprimir ele. tbcli, ponto e vírgula no final. Compila. Build solution. Esperar ele terminar de compilar. Terminou, vai para o console e digitar os 06. Então, enter. Bom, listou um monte de coisa aí, né? O último foi o cliente 200, tá vendo? Cidade, vocês viram que ficou tudo 1, né? Porque a gente colocou tudo 1 mesmo. E crédito, ele pegou valores aleatórios ali, tá vendo? A ordem que ele está listando, dá para ver que é em ordem crescente, né? O último cliente é 200, vamos só correr essa barra de rolagem lá para cima, vamos pegar aqui o primeiro. Aliás, nem coube o primeiro, né? A partir do primeiro que ele está listando aqui é o 127, para cima aqui acabou a tela. Mas você pode ver que ele está em ordem, 127, 128, 129, até 200, né? Volta para baixo, pronto. Alt Tab, vamos voltar para o nosso projeto. Isso. Bom, até aqui sem muita novidade, né? Agora, o que eu queria mostrar para vocês sobre listas é que a gente pode tanto filtrá-las, como também podemos ordená-las em várias operações, semelhante ao que a gente faz com a linguagem SQL, né? A gente trabalha com uma coisa que a Microsoft batizou de link. Não sei se foi a Microsoft ok, mas eles chamam de link, né? A gente vai usar uma coisa semelhante aqui também, dentro dessas listas. Lá, depois do preencher, Gabriel, abre uma linha lá. Depois do preencher, não depois do imprimir. Isso. Abre mais duas aí, só para ficar separadinho. Escreve no meio. Isso. Vamos criar uma nova variável, que ela também vai ser do tipo list, cadcli, mas nós não precisamos escrever tudo isso também. A semelhança do que a gente fez lá embaixo no for each, a gente pode só escrever var, que também vai funcionar. Conforme o conteúdo, o sistema vai identificar que tipo de variável é. Só para facilitar a nossa vida. Escreve var, espaço, vamos chamar essa variável de filtro. Igual. E o que vai ser o meu filtro? Vai ser o meu tbcli.where. Só dado aí que ele vai ter isso, where. Abre parênteses. Agora, os parâmetros para eu informar o meu filtro dentro do where, eles parecem meio confusos no primeiro momento, né? Vocês vão ter que anotar isso aí ou então depois olhar o vídeo, né? Para decorar bem essa forma de funcionamento. Eu vou ter que informar uma variável que ela vai identificar o tipo de classe, que é o cadcli. E vou ter que usar um sinal de menor que e um sinal de igual para depois usar o procedimento que eu vou utilizar para filtro. Vamos chamar a nossa variável de C, como a gente já fez com outras, né? Escreve C, espaço, sinal de menor que, sinal de igual, espaço, e aí na frente, perdão, é o contrário.
É o sinal de igual e depois maior que. Isso, espaço. C ponto. Agora, quando eu faço isso, vocês observam que ele consegue trazer as propriedades do getCli, porque ele identifica que eu estou trabalhando com a variável C, que é referente ao meu tbcli. Né? Então, ele pega um item do tbcli para poder buscar as propriedades que estão dentro dela. O que a gente pode colocar nesse filtro? A gente, para fazer um primeiro teste, vamos filtrar por código. Pega o codecli e vamos colocar códigos maior ou igual a 100. Maior ou igual a 100. E 2s comercial para identificar um comando adicional, né? E c.codecli menor ou igual a 110. 110. Isso. Depois do parênteses, vamos colocar mais uma coisinha. Isso aí, ele vai retornar um valor enumerável. Eu não quero um valor enumerável, eu quero que continue sendo uma lista. Então eu vou transformar de volta em lista. Ponto to list. Isso. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final. Bom, agora lá embaixo, onde eu mando imprimir, em vez de eu mandar imprimir a tbcli inteira, eu vou imprimir só o meu filtro. Tá? Então apaga a tbcli de dentro do imprimir e coloca filtro. Isso. E vamos testar, ver como é que vai ficar. Compila, não? Claro. Toda alteração precisa ser compilada, senão não funciona. Você não olhou a mensagem lá, né? Você não tem certeza se deu certo. Vamos ver. Olha lá, deu. Sorte, hein? Vai que tivesse dado aí, você não olhou? Só rápido demais. Lista de clientes, nome do cliente 100, é o primeiro, tá vendo? E o último, 110. A gente continuou preenchendo todos, nós não mudamos o preenchimento, mas ele só está mostrando do 100 ao 110. Por quê? Porque é isso que nós pedimos para ele fazer. Né? Vamos fazer mais uma mudança. Estão vendo que a cidade está tudo 1? Alt tab, volta para o projeto, vamos mudar de novo. Lá no preenchimento, vai lá no preenchimento. Preencher, lá embaixo, no método. Abaixo do imprimir. Aí. Lá onde você colocou o código da cidade, depois disso abre uma nova linha. Depois do código da cidade. Então entrei. Verifica aí se i, a variável i, né, que é o nosso contador, não esquece de parênteses, for maior ou igual esse é o sinal de menor, eu quero que você verifique se ela é maior. 103, foi 103. A partir do 103, a gente coloca um código de cidade diferente. Vai para fora do parênteses, abre início e fim de bloco, e vamos mudar o conteúdo da variável código de cidade aí. C.codecity vai ser igual a 2. Ponto e vírgula. E um outro if depois desse, vamos verificar também, pode até copiar esse if, né? Copia ele todo, desse bloco, e cola lá embaixo. Vamos verificar também os que forem maiores do que 108. Você não copiou o if. Cadê o if? Está fora da seleção. Copia, cola ele lá embaixo. Nossa. Embaixo desse if, faz outro if. Isso. Maior ou igual a 108. A partir do 108, vamos colocar a cidade 3. Ótimo. Salva. Compila. E vamos executar novamente. Usa a seta para cima, que aparece de novo a aula 06.
e dá Enter. Bom, a gente vê que agora na lista, né, aparecem, além do 1, aparece o 2 ali no meio algumas vezes e depois o 3, não é isso? Volta de novo para o projeto. Se eu quiser adicionar mais condições lá em cima no meu filtro, volto lá para o filtro, lá no método principal, a gente pode simplesmente adicionar ali na frente, né? Eu posso colocar um outro I comercial, depois do 110, dá um espacinho, 2I comercial, C ponto, core seed, e eu posso filtrar, por exemplo, só as cidades iguais a 2, igual a 2. Assim eu busco só os clientes da cidade 2. Tem que ser 2 sinal de igual, senão ele entende que é uma atribuição. Compila e roda. Vamos ver o que acontece agora. Olha lá, já filtrou um pouquinho mais, né? Só trouxe daquela lista, daquela seleção os clientes iguais a 2. Volta lá de novo. Se eu tirar a verificação de código, aí vai trazer... aliás, vai continuar trazendo só esses aí, né? Porque os clientes iguais a 2, na cidade 2, só estão naquele intervalo, né? Não tem fora. Vamos tirar ali, ó, apaga o C ponto code clear, né? Todos os code clear, né? Desde o primeiro ali, ó, depois isso, daí em diante. Apaga até o 110, aliás, pode apagar o e-comercial também que tem lá na frente. Deixa o participante deixa. Até isso, até aí, apaga. E vamos listar a cidade 1. Cidade 1. Você está listando a cidade 2. Muda para a cidade 1. Lá na frente, onde tem 2, muda para 1. Só para a gente mudar o nosso teste antes de ir para o último item da nossa aula de hoje. Compila de novo e roda outra vez. Esse tipo de coisa, né? É legal testar para a gente ver na prática. Olha lá, já trouxe um bocado de coisa, mas trouxe até o cliente 103 só. Não trouxe além dali, porque só até aí que são os clientes da cidade 1. Volta para o projeto. Bom, como eu disse, a gente pode também ordenar. Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que o principal a se saber sobre listas é filtro e ordem, né? Mais uma vez, Gabriel, volta para o console. Vamos ver aquela lista lá. Ó, o último cliente nosso, por exemplo, ele é o 103, né? E ele está em ordem decrescente de cima para baixo, né? De baixo para cima, aliás, né? E de cima para baixo em ordem crescente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em ordem de crédito, porque o crédito ele varia, né? Ele muda, então a ordem vai ficar diferente do que a ordem que está agora. Vamos ver se isso funciona. Volta para lá, para o projeto, e depois que você criou a variável filtro, vamos modificar ela na linha de baixo, depois do var filtro, abre uma nova linha, e vamos colocar filtro é igual. Filtro ponto, eu estou usando ela mesma, né? Vocês estão vendo que eu não estou usando tudo de novo, né? Poderia, se quisesse. Ou poderia só lá na frente, né? Depois que eu fechar parênteses, colocar ponto, order by e ordenar. Ao invés disso, eu vou colocar separado, né? Para ficar mais organizadinho. Pode usar order by. Isso, esse aí, abre parênteses. Repete aquela definição de variável, C, sinal de igual, sinal de maior. Espaço, C ponto. Coloca o ponto de novo, apaga o ponto de novo, daí aparece isso. E vamos colocar crédito, que daí ele vai ficar pela ordem de crédito. Ponto e vírgula no final. Compila e vamos testar ver o que acontece com o nosso código. Perdão, faltou uma coisa. Ponto to list. Senão ele muda o conteúdo da variável, né? O ponto to list fica fora do parênteses. Abre e fecha parênteses novamente. Compila. E executa. Aí no console. Falha no motor do Gabriel. Bom, rodou de novo. Olha lá, está totalmente diferente a ordem.
Olha lá, cliente 65, 87, 59, 2, 30. Né? Por quê? Porque a ordem não é mais a ordem de código, que era a mesma da ordem de nome, né? Ele ficou pela ordem de valor de crédito. Né? E vocês podem ver que aquele lá de cima está menor, né? E o de baixo está maior. Rola a barra de rolagem lá para cima, vamos ver o primeiro. Aí, ó. O primeiro, o valor do crédito é 7.740. E aí, daí para baixo, só vai aumentando. Tranquilo, né, gente? Ficou bem clara essa parte de ordenação e filtro de classes? Ficou bom. Beleza, volta lá para o projeto, Gabriel. Aqui, para a gente ganhar tempo e tudo, eu não criei uma classe uma classe estática para definições, né? Aliás, para definições não, perdão, para funções. A gente poderia ter criado uma classe func e colocar, por exemplo, o nosso método imprimir dentro dela, que aí poderia usar o método de impressão em qualquer lugar. Né? A gente não vamos fazer isso agora porque já está tarde, né? Mas depois, quando vocês forem fazer um exercício disso, né? Podem fazer. Né? Pode parar o vídeo.